O homem mais poderoso do mundo acordava toda manhã sem querer sair da cama. Não por preguiça, não por fraqueza, por peso. O peso de saber que o dia que começava traria mais mortes, mais guerras, mais traições, e que nenhuma delas poderia ser evitada por decreto, por riqueza ou por vontade. Ele governava o mundo, e o mundo não obedecia. A pergunta que esse homem se fez, e que nenhum de nós consegue escapar, é a mais brutal que existe. Quando você não controla nada ao redor, o que ainda sobra? Se isso te tocou, se inscreve. Tem um ensinamento novo todo dia. Estamos no inverno de 169 depois de Cristo. O Danúbio está congelado. As tendas do acampamento romano gemem com o vento do norte. E dentro de uma delas, à luz de uma lamparina, um homem escreve em grego. Não em latim, a língua do poder, dos decretos, dos exércitos. Em grego, a língua da filosofia, a língua que ele usava consigo mesmo. Ele tinha acabado de perder o co-imperador, o homem com quem dividia o trono por 9 anos. A peste antonina já havia varrido entre 5 e 10 milhões de pessoas do império. Soldados morriam antes de chegar à batalha. Cidades inteiras silenciavam. E as fronteiras do norte não paravam de sangrar. A armadura sobre a mesa pesava mais do que qualquer filosofia. O frio entrava pelas frestas da tenda. E ele escrevia. Não para a posteridade, não para impressionar ninguém. O título que ele mesmo deu a essas anotações era Ta Eis e Alton. Coisas para mim mesmo. Nenhuma linha foi escrita para você. Isso é exatamente o que as torna impossíveis de ignorar. Porque quando um homem escreve sem audiência, ele não pode mentir. Ele escreveu sobre acordar relutante, sobre se repreender. Levanto para o trabalho de um ser humano. Não para o trabalho de um imperador, de um ser humano. E a pergunta que ele se fez naquela noite fria, com o barulho distante das sentinelas e o cheiro de fumaça e terra úmida, não era como serei feliz. Era o que ainda está no meu controle. O ensinamento estoico começa simples, quase simples demais. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Fácil de dizer, impossível de viver. A maioria entende isso como resignação, como uma filosofia de ombros encolhidos. Não posso controlar? Então não me importo. Errado, profundamente errado. O que os estoicos praticavam era o oposto da indiferença. Era uma atenção cirúrgica, uma disciplina de focar energia apenas onde ela pode mudar algo e soltar, com força total, o que nunca esteve nas suas mãos. Soltar não é fraqueza, soltar é precisão. Há 2 perspectivas dentro desse ensinamento, e a maioria só vê uma. A primeira, o filósofo que sofreu, que perdeu filhos, que viu a esposa morrer enquanto estava em campanha e não pôde voltar, que descobriu que o general em quem mais confiava, Avídio Cássio, havia tentado usurpar o trono em 175 depois de Cristo. Traição pura, e não reagiu com vingança. Reagiu com pergunta. O que isso diz sobre o que está no meu controle? A segunda, o filósofo que observou, que olhava para a própria dor como um médico olha para um ferimento, sem crueldade, sem fuga, com clareza. Essa combinação, sofrer e observar ao mesmo tempo, é o que os estoicos chamavam de retiro interior. Não uma viagem, não um fim de semana desconectado. Um lugar dentro de si que nenhuma guerra alcança. O que parecia frieza era na verdade a forma mais profunda de presença que um ser humano pode alcançar. Agora, olha para a vida de hoje. Nós temos o que ele nunca teve: tempo, terapia, férias, licenças médicas, o direito de dizer preciso de um tempo. E ainda assim, nunca estivemos tão exaustos. Há algo de absurdo nisso.
Absurdo no sentido mais exato da palavra. Uma ruptura entre o que a vida promete e o que ela entrega. Um homem acorda segunda-feira e já sente o peso antes de abrir os olhos. Não porque governa um império, porque tem reunião às 9, uma mensagem não respondida do chefe, uma conta que vence na sexta e uma sensação persistente de que está atrasado em relação a uma vida que nem sabe ao certo se escolheu. Uma mulher termina um relacionamento e descobre que não sabe quem ela é quando ninguém está olhando. Passou anos controlando a percepção dos outros. Nunca praticou o retiro interior, porque ninguém ensinou que ele existe. Um jovem paralisa diante de uma decisão de carreira, porque acredita que a escolha certa vai eliminar toda a dor futura. Como se houvesse uma vida sem o Danúbio congelado, sem a tenda, sem o vento. Os estoicos não prometiam ausência de dor. Prometiam algo mais útil: clareza dentro da dor. O que poucos percebem é que o retiro interior não era uma técnica de calma. Era uma prática de honestidade radical. Escrever para si mesmo, em grego, no campo de batalha, não era meditação New Age. Era um homem se recusando a se mentir. Em uma das anotações, ele registra algo que nenhum assessor escreveria para ele: que estava com raiva, que a raiva era compreensível e que mesmo assim ela não mudaria o que havia acontecido. Então, para que ela servia? Não supressão, interrogação. A diferença é enorme. Suprimir é empurrar para baixo. Interrogar é olhar de frente e perguntar: isso está no meu controle? Esse sofrimento vem de um fato, ou da história que estou contando sobre o fato. Cômodo, o filho que sobreviveu, herdaria o trono e se tornaria um desastre histórico. Ele sabia e continuou. Não por ilusão, por clareza. O filho era o filho, o trono era o trono, seu dever era seu dever. Cada coisa no seu lugar, sem misturar o que é com o que deveria ser. Isso não é resignação. Isso é a coisa mais corajosa que um ser humano pode fazer. Uma prática concreta para hoje à noite. Antes de dormir, pegue papel e caneta, não o celular. Escreva uma coisa que aconteceu hoje que não estava no seu controle. Apenas uma. Depois escreva o que você fez com ela. Não o que sentiu, o que fez. Isso é o caderno de campo. Isso é o Thais Realton moderno. A filosofia que não muda o comportamento não é filosofia. É decoração intelectual. Então aqui vai a pergunta que eu quero que você leve. O que você carrega hoje que nunca foi seu para carregar? Uma expectativa, uma culpa, um papel que alguém colocou em você antes de você ter voz para recusar. Comenta aqui embaixo. Sério, isso vira conteúdo e vira conversa. Se esse vídeo te deu algo real, curte, se inscreve, ativa o sino. Não por algoritmo, porque ensinamentos assim precisam chegar em quem precisa deles.